Voltei, amados. Eu fui ver no Facebook antes de começar a fazer o segundo vídeo e vi que o Facebook só aceita 1,5 GB tamanho de arquivo de vídeo. E como o vídeo anterior passou de 1,5, foi para 1,8 GB, então não tem como postar no Facebook. Então nós vamos recorrer ao nosso querido e amigo site YouTube, que lá aceita arquivos muito maiores do que esse e vídeos em tempos muito mais prolongados do que esse. Mas sem mais explicações, é porque eu só queria deixar explicado isso aqui. Vou ter que postar no YouTube tanto a primeira parte, tanto esse vídeo agora. E você que assistiu a primeira parte e está agora assistindo a segunda, na primeira parte a gente estava falando sobre as consequências do pecado de Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele teve os seus pecados como ser humano. E a gente estava falando sobre a primeira consequência do pecado de Davi, que foi a morte do filho dele junto com a mulher que ele adulterou, a Batseba. Eu estou gravando o vídeo mais perto porque o celular começou a apitar com a bateria e o meu carregador de celular ele é muito curto, o fio. Então eu estou na mesma mesa sentado aqui, mas com o fio grudado ali na parede. E o celular está aqui na pontinha da mesa, quase caindo. Mas eu tenho que passar esse recado para vocês, queridos. Então, Davi cometeu adultério, e para tentar esconder o pecado de adultério, ele cometeu um homicídio, um assassinato. Ou seja, para tentar esconder, para tentar tapar o pecado de adultério dele, ele recorreu a outro pecado, o homicídio, o assassinato. Colocou Urias, esposo de Batseba, na frente da batalha para que ele morresse na batalha. Mas Natã foi lá, Natã, homem de Deus, e denunciou o pecado. E esse foi a morte do filho de Davi. Foi a primeira consequência do pecado de Davi. Acho que eu estou perdendo a linha do raciocínio. Acho que é o sono chegando. Nós já estamos quase 4 horas da madrugada, mas eu preciso de passar esse recado de Deus para vocês. Essa palavra está mexendo muito comigo. Não sei se eu vou continuar gravando vídeos sobre isso, porque essa semana toda Deus tem me incomodado com essa passagem. E está acontecendo coisas na minha vida ministerial. E Deus está me reportando muito para isso, para ter cuidado com os pecados, porque ele tem consequências. E eu quero estar compartilhando essa experiência e essa palavra de Deus com a minha vida, através da minha vida para com você. Eu não sei por que Deus me incomodou de fazer esse vídeo, porque Deus está me incomodando essa semana toda com essas palavras e com a interpretação que eu estou tendo desse texto. Eu não sei o que Deus está querendo, se é algo particular comigo, se é com... Estou fazendo o vídeo aqui, se ele quer me usar para falar com você. Cuidado com o pecado, porque ele tem consequências. Sábado passado agora eu estava falando com a mocidade, na qual, pela misericórdia de Deus, eu sou líder. Para ter cuidado com a consequência do pecado, para ter cuidado com o pecado. Se cometeu algum pecado, não fique tentando esconder pecado de ninguém, muito menos de Deus. Confesse os seus pecados a Deus. Não tente ficar encobrindo, porque você vai cada vez piorando a sua vida espiritual com Deus, a sua comunhão com Deus, porque um pecado vai gerando o outro. Se você não confessar esse pecado, amanhã depois você vai estar num abismo tão grande que você não vai conseguir sair. E uma coisa, eu falei com a mocidade, falo para todo mundo, não adianta, você pode até pedir perdão por seus pecados e pode parar por ali, mas as consequências vão vir, amado, vão vir, querido. Então tenha muito cuidado. Vamos para a segunda consequência do pecado de Davi.
Deus foi castigando Davi através dos seus filhos. Primeiro matou um filho bebê recém-nascido. Deixou a doença perturbando o filho dele durante 7 dias. E durante esses 7 dias que a doença estava no filho, ele sabia que era Deus castigando ele pelo pecado que ele tinha feito de adulterado com Batseba e ter matado o marido de Batseba e botando ele de frente da batalha. E depois disso, depois que o filho dele morreu, ele teve outros filhos. Ele teve muitos filhos com muitas mulheres. E um filho chamado Aminon, depende da tradução da tua Bíblia, um capítulo depois o que a gente leu no primeiro vídeo, vem contando a história de Aminon e Tamar. Aminon, ou Abinom, ele era irmão de Tamar. E ele de repente sentiu uma forte atração e um forte desejo por Tamar. E esse desejo levou a ele a cometer um incesto. Incesto, quem não sabe, é sexo com irmãos, ou sexo com alguém da família próxima, pai, mãe, irmão. E ele mandou chamar Tamar, mandou os seus soldados chamar Tamar, fingindo que está doente. Olha aí, o pecado já começou aí, mentindo. E a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. E toda vez que nós mentimos, independente se é pro mal ou pro bem, nós nos tornamos filhos do diabo. E aí, Aminon mandou chamar Tamar, fingindo que estava doente, que era para chamar Tamar, para Tamar cuidar do irmão dela, o Aminon. E Aminon mandou chamar Tamar, fingindo que estava doente, para ela cuidar dele. E ela, coitada, na inocência, ela foi para cuidar do seu irmão Aminon. Chegando lá, Aminon mandou os soldados saírem e quis violentar Tamar, sua própria irmã, porque ela era uma irmã distante. Não sei se era irmã por parte de mãe ou se era por parte de pai, mas era tudo da família de Davi, porque Davi possuía muitas mulheres e com muitas mulheres ele teve filhos diferentes. Então eles eram filhos, eu acho que por parte de Davi, mas de mães diferentes. Então, mas eram irmãos. Então Aminon queria pegar Tamar à força, e ela falou com ele: não faça isso, porque se eu perder a minha inocência, que é a virgindade, nenhum homem vai me querer e você vai desgraçar a minha vida. Aminon, não faça isso. Só que o desejo dele era tanto pela irmã Tamar, que ele não pensou nas consequências que isso poderia trazer. E Aminon, levado pelo desejo e pela lascívia que ele estava sentindo naquela hora, ele se deitou à força com Tamar, ou seja, ele estuprou, ele violentou a sua própria irmã, porque ele era mais forte, ele era homem varonil, ele era homem valente de guerra, ele era forte. Então tomou a sua irmã à força e a violentou e se deitou com ela. E ela, em defesa, não podia fazer nada porque o irmão dela era mais forte. E depois que ele terminou de saciar a sua lascívia, o seu desejo com a sua própria irmã, a Bíblia fala que maior foi o nojo que Aminon sentiu após o ato sexual. Maior foi o nojo do que o desejo que ele sentia. Ele sentiu um desejo enorme por ela antes de violentar. Depois que ele violentou ela, ele sentiu um nojo muito maior do que o desejo que ele tinha no princípio. Sentiu desejo por ela, violentou ela e depois sentiu muito mais nojo do que desejo. E depois mandou ela embora. E ela falou assim: não faça isso, me mate, porque eu não vou viver mais. E antigamente as mulheres que não podiam mais casar porque tinham perdido a virgindade, elas viravam prostitutas. E ela não queria ser uma prostituta. E ele mandou os seus soldados pegar Tamar, jogar para fora da casa, do palácio, e fechar a porta depois dela, ou seja, botar ela para fora e fechar a porta e deixar ela na rua.
E a história nos conta que um outro irmão, Absalão, ficou sabendo que seu irmão Aminon abusou da sua irmã Tamar. E Absalão tomou as dores de Tamar e esperou 2 anos, dois anos, esperou que a situação esfriasse. E Davi, vendo tudo aquilo, sabendo que aquilo tudo era consequência do adultério e do pecado de homicídio, do assassinato que ele fez. E Absalão esperou passar 2 anos e teve uma guerra contra o povo de Davi contra o povo, acho que amonitas ou amorreus. E Absalão, guerreando e pelejando a boa guerra, junto com seu irmão Aminon, Absalão pegou da sua espada e matou Aminon. E depois fingiu que foram os inimigos que mataram teu irmão. Essa foi a segunda consequência. Terceira, a primeira foi que Davi perdeu o seu filho recém-nascido. Nasceu e Deus já tocou doença no menino. E o menino ficou doente durante 7 dias. E durante 7 dias Davi ficou pedindo misericórdia a Deus dentro do seu quarto. E não comia, não bebia nada. E só com o rosto no chão do quarto, do palácio dele, pedindo misericórdia. Mas Deus matou o seu filho. E a segunda consequência foi do seu próprio filho abusar da sua filha sexualmente. E depois a terceira consequência foi que o seu próprio filho, Absalão, matou o seu irmão Aminon por ter, lá atrás, há 2 anos atrás, ter abusado da sua irmã Tamar, da filha de Davi. Que é a outra consequência do pecado de Davi, é que ele teve um filho que quis matar ele para pegar o reinado de Davi. O próprio filho de Davi queria matar Davi para que ele ficasse no reino, tomasse o reino de Davi. E eu estou incomodado com isso, eu estou pensativo com isso. E eu quero falar para os queridos que todo pecado tem consequência. Não tente esconder pecado, porque de Deus ninguém esconde nada. E ainda há profeta nessa terra, e ele pode usar algum profeta para dizer que você está em pecado, que você está fazendo coisa que desagrada a Deus. Não faça isso, não faça isso. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Como eu tenho visto jovens que vivem a vida do jeito que a carne quer e do jeito que o diabo quer. E que lá na frente eles colhem o que plantaram quando eram jovens. E que lá na frente eles agora respondem pai e mãe, desobedecem pai e mãe. E depois eles se tornam pai, se tornam mãe. E os filhos fazem pior do que eles faziam com os pais. E pessoas alertando, vai para a igreja, vai servir a Deus, que a obra é grande. E ele continuou no mundo e os pecados vieram, meu irmão, as consequências dos pecados vieram. E tem gente que não aguenta, a pressão da consequência do pecado. E eu quero dizer para você que está me assistindo, que assistiu o primeiro vídeo, que está assistindo agora o segundo vídeo, cuidado com o que você está fazendo, porque se o pecado, a consequência do pecado vier agora, enquanto você está fazendo, eu parou de fazer, mas vier agora, tá bom, ainda tá bom. Mas se o pecado vier lá na frente, a consequência do pecado, e Deus usar os seus filhos, como usou os filhos de Davi, para castigar Davi pelos pecados dele, sabe? Eu fico pensando, e eu vejo muito jovem brincando com as coisas de Deus. Meu irmão, não brinca não. Não brinca não, porque Deus é um Deus de coisa séria. O diabo não está brincando de ser diabo.
Deus não está brincando de ser Deus. E nós não podemos ficar brincando de ser cristãos. Nós temos que viver e andar conforme a palavra do Senhor. Nós temos que, como verdadeiro cristão, nós temos que andar conforme a palavra dele, nos estatutos dele, nos princípios dele. Não brinque, você que é homem e que a cada 3 meses você está com uma menina diferente e todas você diz que é de Deus, que já orou, que Deus confirmou, e passa 3 meses você já está com outra e depois você fala de novo que a anterior não era de Deus, que era o inimigo, plantou o joio, né? E você fala que não era de Deus, mas que agora essa atual é. E daqui a pouco passam 3 meses, você largou aquela que você disse que era de Deus e já está orando com outra. E eu não falo só de homem não, eu estou falando de mulher também. E eu vejo as coisas acontecendo e eu fico falando, meu Deus, o que esses jovens têm na cabeça? O que eles estão pensando da vida? Os pecados podem vir, as consequências podem vir lá na frente. Pode vir através de enfermidade, pode vir através da rebeldia dos filhos próprios dele, como foi com Davi. E eles não sabem o perigo disso, não sabem a gravidade disso. E eu tô aqui, eu tô, angustiado, porque tem acontecido coisas com os jovens que ficam ao meu redor, mas que eu amo muito, sabe? E que eu fico vendo as coisas acontecendo, eu fico, meu Deus, esses jovens não têm temor a Deus, não têm, consciência daquilo que está fazendo, e não sabe que lá na frente Deus pode trazer a consequência do pecado de uma forma tão rigorosa e tão pesada que eles podem desfalecer. Mas irmão, mas Deus não é amor? Deus é amor, meu irmão. Nunca que Deus chamou um ser humano segundo como o coração dele, como Davi. E mesmo assim Davi escreveu o Salmo, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Salmos lindos, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza. Davi escreveu cada salmo lindo. A maioria dos salmos foi Davi que escreveu, que compôs. Ele era segundo o coração de Deus, mas ele caiu em tentação de pecado, de adultério, para tentar esconder adultério, cometeu homicídio. E Deus, mesmo ele sendo segundo o coração, e mesmo Deus sendo tão amoroso, ele não pode deixar que o pecado fique sem consequência. Porque mesmo com consequências, o ser humano ainda continua fazendo coisas erradas. Imagine sem consequência o que o homem não deveria já ter feito. Esse mundo estaria de cabeça para baixo, e as consequências do pecado faz com que outros vejam a sua vida que você pecou, né? Terceiros vejam aquilo que aquela pessoa pecou e as consequências, e falar, opa, Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira. Não faça coisa hoje que amanhã você vai se arrepender. Se você estiver em pecado, meu irmão, não importa qual for o seu pecado, encontre uma irmã de oração. Procura um irmão que quer ver o seu bem, que quer te ajudar em oração. Depois de você ver que esse irmão é de confiança, conte para ele o que está acontecendo. Pede ajuda. Não fique sofrendo sozinho e não fique querendo cobrir pecado, porque você vai cometer outros para tentar cobrir o primeiro. E aí do segundo vai para o terceiro pecado, do terceiro você vai querer cobrir o primeiro e o segundo, aí vai para o quarto. E aí o quarto vai querer cobrir o primeiro, o segundo, o terceiro, vai para o quinto. E assim você vai só se afundando no pecado. Meu irmão, Jesus te ama. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Não fica numa vida de pecado, porque as consequências do pecado, elas são terríveis. Elas são terríveis. Eu tenho visto, eu tenho um filho meu na fé, que eu cuidei dele, e que ele morou na minha casa, ele usava droga, né? Mexia com pedra, e
trouxe ele para morar na minha casa durante 1 ano. E dentro desse 1 ano, ele não usou pedra enquanto ele estava comigo na minha casa. E ele caiu por causa de revelação que não era de Deus, com a menina aí. E a minha preocupação é que ele caísse com droga, mas foi mulher que fez ele cair. Ah, irmão Antônio, você está falando então que a mulher é o instrumento do pecado, é a mulher que leva o homem ao pecado? Não. Conheço meninas também que eram de Deus e que pensaram que o menino também era de Deus e se juntaram e não deu certo. E a menina, meu irmão, quem mais sofre com isso tudo é você, irmã. Porque o homem ele desapega com muita facilidade. A mulher não, a mulher é mais sentimental. O homem é muito da razão, a mulher é mais de coração. Então cuidado, irmã, cuidado com quem você se relaciona, cuidado com quem você está querendo casar e construir vida. Meu irmão, não faça, você que é homem, não brinque com a mulher dos outros, com a filha dos outros. Porque amanhã ou depois você pode ser pai de uma menina e amanhã ou depois os jovens da idade da sua filha vai brincar com a sua filha do mesmo jeito que você brincou com a filha dos outros. Cuidado, que o pecado tem consequências e consequências graves. E eu estou aqui para te alertar, não estou aqui para te acusar de nada. Eu estou aqui como ser humano, como gente que pode falhar e pecar amanhã ou depois e eu precisar da sua ajuda, querido. Mas eu estou aqui para alertar porque essa palavra está me incomodando durante essa semana toda e só Deus sabe a guerra que eu estou enfrentando na minha mente, no meu espírito e no meu coração de coisas que estão acontecendo agora comigo, com os jovens que ficam junto comigo. Meu irmão, não deixa acontecer. Se pecou, meu irmão, confessa, meu irmão. Pede perdão. Meu irmão, é difícil chegar para a pessoa que você magoou e pedir perdão. Eu sei que é difícil, mas quebra essa barreira, quebra essa muralha. Não deixe o inimigo vencer você não, meu irmão, porque Deus te ama muito. Mas eu te falo e te alerto e te advirto, a consequência do pecado, ela vem querendo você ou não. As horas já são avançadas, eu tenho que dormir porque eu tenho que trabalhar. E já são quase 4 da manhã. Mas eu quero dizer para você, cuidado. Eu não sei se eu vou continuar gravando vídeo sobre esse assunto, porque esse assunto está me incomodando demais mesmo. E eu quero dizer para você, cuidado. Cuidado com o seu pecado. Ele pode te afligir em erros graves. Medita na história de Davi. Davi foi um homem de Deus terrível. Foi um homem de Deus excelente. Mas por causa de 2 pecados, ele sofreu muito na mão dos próprios filhos. E eu quero deixar essa palavra para você. Toma cuidado com o que você faz. Você pode esconder de pastor, você que é católico. Mas você é católico fervoroso, vai na igreja, lê Bíblia e tenta ao máximo seguir a palavra do Senhor. Não estou aqui falando de religião, estou aqui falando de palavra de Deus. Mandamentos de Deus, princípios de Deus. Cuidado, confesse lá, você que é católico, confesse para o seu padre. Você que é evangélico, protestante, procure uma pessoa de Deus para orar com você, para você confessar os seus pecados, porque a Bíblia diz, eu acho que é em Tiago 5, não me lembro o versículo, que a gente tem que confessar os nossos pecados um para com o outro, para que um ore pelo outro e os nossos pecados serão perdoados. Então, pecado que você não confessa, não tem perdão, você não alcança perdão. Para você alcançar perdão do seu pecado e você se livrar, você tem que confessar. Sabe por que Davi não teve... Deus até perdoou e poupou a vida de Davi, mas deixou as consequências acontecer, porque Davi deixou tudo escondido. Se não fosse o profeta Natan ir até a casa de Davi para repreender Davi e dizer o que Deus estava mandando Natan dizer para Davi,
Davi ia ficar com aquele pecado escondido e ninguém ia saber, só os soldados de Davi. Davi ia ficar com o pecado de adultério escondido, de homicídio escondido, mas Deus revelou tudo para o profeta Natan. Então não deixa Deus revelar o seu pecado para algum profeta chegar na sua casa e te envergonhar, te contando a sua vida pecaminosa. Não, meu irmão. Ou senão o seu pecado martirizar tanto você, bater na sua consciência e você não conseguir viver mais por causa desse pecado. E eu estou dizendo aqui para você como irmão em Cristo, como alguém que às vezes eu posso até não te conhecer, mas a Bíblia diz que nós temos que ter amor para com todos e seguir a paz com todos. Então, mesmo sem te conhecer, mas amando a sua alma e teu espírito, porque algum dia nós vamos nos encontrar no céu. E eu quero deixar essa palavra de alerta para você que está em pecado. Não continua não, querido. Para, confessa para o seu padre, para o seu pastor, para alguém que você tenha confiança. Ora, pede oração, pede ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir oração. E se for alguém que você magoou, que você fez mal, vai até aquela pessoa, peça perdão. E mesmo que aquela pessoa não te perdoe, mas você peça perdão. Ah, meu irmão, você pode estar aí dizendo aí, mas às vezes não fui eu não fiz nada para ninguém, a pessoa que me magoou. Se essa pessoa vir até você, libera perdão. Libera, meu irmão. Porque a oração do Pai Nosso faz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando você perdoa a ofensa de algum irmão, Deus lá no céu perdoa uma ofensa que você fez para com ele, para Deus. Viu que lindo que é o reino de Deus? E que maravilhoso é servir a esse reino e esse Jesus maravilhoso. Então, meu irmão, toda vez que você perdoa a ofensa de alguém, Deus lá no céu perdoa a ofensa que você cometeu para com Deus ou para com outro próximo. Perdoe, libere perdão, ame, seja amado, se permita ser amado. Ah, mas eu já fui muito decepcionado, eu também. Minha irmã, se eu for te contar quantas decepções eu já tive com o filho na fé, quantas decepções já tive com irmãos em Cristo, que já tive com pastores, eu não estaria na presença de Deus, mas maior é que está comigo do que o que está no mundo, e maior é a rocha que eu estou firmado, que é Cristo, de que qualquer decepção. Eu coloquei isso no meu coração, e tem muita gente que desvia da igreja, por causa de padre, por causa de pastor, por causa de irmão fofoqueiro, de causa disso, por causa de aquilo. Mas eu botei no meu coração que eu jamais vou desviar por causa de homem, porque o meu Deus, meu compromisso é com Deus. Meu amor é para com Deus, não é com os homens. A gente fica meio chateado quando o irmão magoa a gente, ou faz coisas que desagradam a gente. A gente fica, porque nós somos seres humanos. E eu fico meio abatido, eu fico totalmente quebrado, eu fico muito fragilizado com essas coisas, mas eu não me deixo abater. Eu posso ficar até um pouco meio fraco, mas com Jesus eu jamais, porque Jesus nunca me decepciona. Pelo contrário, é eu que decepciono ele, e esse Jesus cada vez mais me ama. E mesmo cometendo coisas que eu sei que é errado, eu faço as coisas erradas, porque eu sou ser humano, não consigo ser perfeito. E mesmo assim Jesus me ama, então não vou largar esse Jesus maravilhoso que eu sirvo por causa de decepções com um adolescente, com um jovem, com um adulto, com um pastor, né? Você que é católico, com um padre. Então não larga desse Jesus, não larga a casa do Senhor, que é a igreja. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Se alguém te magoou, perdoe e libere perdão. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa madrugada de quarta para quinta-feira. Amém? Deus abençoe. Fique firme na rocha. Deixe de lado as decepções que você teve com os homens. Se agarre com Cristo e vai fazer aquilo que Deus te mandou. Pregar a palavra.
e de pregar o evangelho a toda criatura. E eu mais uma vez o alerto. Cuidado com o seu pecado, ele tem consequências graves. Não queira que Deus acenda a ira dele contra você, porque quando você cai nas mãos do homem, Deus te tira. Se você cai nas mãos dos seus inimigos, Deus te tira. Quando você cai na mão do diabo, Deus te tira. E agora, quando você cai nas mãos de Deus, é uma passagem na Bíblia que eu fico com muito temor de Deus, que diz assim: é melhor eu cair nas mãos dos meus inimigos do que cair nas mãos iradas